Em sua quinta distinção, Armínio retoma a questão indicada em sua reinterpretação da distinção entre a obra própria, opus proprium, e a estranha, opus alienum, de Deus. Ou seja, o relacionamento entre a vontade divina e as ações das criaturas. De fato, conforme indicado nas sessões finais das precedentes disputas sobre a vontade de Deus, esse é o principal interesse de toda a discussão de Armínio sobre a vontade divina. A vontade de Deus para as criaturas, a voluntas libera, ou é absoluta ou relacionada. A vontade absoluta é aquela pela qual ele simplesmente deseja algo, sem considerar a vontade ou o ato das criaturas. Como a que trata da salvação dos crentes. A relacionada é aquela pela qual ele deseja algo, a respeito da vontade ou do ato das criaturas. A definição é extraída diretamente de Tomás de Aquino, que, ao definir predestinação, fazia uma distinção entre uma vontade de Deus simples e outra relativa. A distinção entre vontade absoluta e relativa também pode ser apresentada como uma disposição das coisas, para as quais elas são em si mesmas, ou como uma disposição de coisas em seus antecedentes. Armínio apresenta esse ponto como sua oitava distinção em suas Private Disputationes e nota sua identidade com a quinta distinção. Quando Deus deseja uma coisa em seus antecedentes, ele não a deseja diretamente para si próprio, mas, sim, relativamente a, em e por meio de suas causas. Em outras palavras, ele deseja a causa primariamente ou diretamente, mas em tal ordem que pode seguir seus efeitos. Dado que efetivamente isso ocorre, elas foram desejadas em seus antecedentes. Armínio acrescenta, apesar de tudo, que esses efeitos ainda podem ser desejados, de modo que, em seus próprios termos, também estejam satisfazendo a Deus. A vontade relativa de Deus, além do mais, é antecedente ou consequente. A antecedente é quando ele deseja algo que diz respeito ao ato ou vontade subsequente da criatura, pois Deus quer que todos os homens sejam salvos se eles acreditarem. A consequente é aquela pela qual ele deseja algo em relação à vontade ou ato da criatura. Ambas dependem da vontade absoluta e, de acordo com cada uma delas, é regulada. Essa distinção, como formulada por Armínio, não é muito diferente da questão abordada pela sua definição da opus alienum divina, ou da distinção precedente entre a vontade peremptória e a condicional de Deus. Como a definição de Armínio reflete diretamente Tomás de Aquino, o significado da formulação deve ser identificado em termos do espectro dos ensinamentos reformados, que incluíam as fórmulas tomísticas, além das perspectivas mais nominalistas, opostas de Armínio. Outros de seus escritos garantem a importância que ele coloca nessa distinção apropriadamente definida. Ele a chama de correta e útil e, ao mesmo tempo,
levanta questões sobre a distinção entre a voluntas beneplaciti e a voluntas signi, além de, aparentemente, utilizá-la em sua linguagem dos 4 decretos da salvação. A perspectiva tomista havia sido defendida entre os reformados antes de Armínio por Zancchi e, em sua época, por Polanos. Após Armínio, ela continuaria a ser representada por Valaius. Em todos os casos, esses teólogos definiram a vontade antecedente como uma vontade geral de Deus direcionada aos seres humanos, anterior e não imperativa sobre a fé, o mérito ou as ações humanas. A vontade consequente se estabelece como uma resposta divina à fé, mérito ou às ações. A exemplo da voluntas signi, a voluntas antecedens às vezes não é cumprida. Uma perspectiva diferente da vontade antecedente e consequente é dada por Perkins, que parece ter identificado a vontade antecedente com a voluntas beneplaciti. Contra o uso da linguagem desse último autor para a vontade antecedente e consequente como uma distinção entre uma vontade absoluta, irresistível e uma vontade condicional, no sentido de que ela nasce em relação a causas secundárias, Armínio defende incisivamente que as vontades antecedente e consequente de Deus devem ser definidas não em relação ao ser divino como tal, e sim em relação aos atos temporais das criaturas. A vontade antecedente logicamente precede o conhecimento de Deus e a disposição do ato da criatura. E a vontade consequente logicamente segue o ato da criatura, respondendo a ele. O único outro significado a que Armínio concederá para a distinção refere-se à ordem lógica e interna da vontade divina propriamente dita. Deus deseja uma coisa antes de outra em ordem, embora não no tempo, com a primeira como antecedente, a segunda como consequente. Portanto, se considerarmos a ordem das coisas desejadas por Deus antes de toda a ação ou desejo das criaturas, algumas vontades são vontades antecedentes e outras são consequentes, mas todas elas precedem qualquer outro ato da criatura. A vontade normalmente chamada consequente se origina em resposta ao ato ou desejo da criatura. Como ambas as vontades guardam uma relação com a criatura, Armínio pode negar que se tratem de vontade absoluta, quer absoluta seja entendida como irresistível ou não condicionada. Deus, assim, não castiga ninguém por uma vontade absoluta, ainda que a vontade divina para amaldiçoar possa ser fundamentada em condições antecedentes. E, inversamente, tampouco a vontade antecedente divina para salvar todos os homens será identificada como absoluta. Aspas. Deus deseja seriamente que todos os homens sejam salvos. Todavia, compelido pela maldade incorrigível e obstinada de alguns deles, ele deseja que estes sejam condenados. Se você disser que Deus poderia ter corrigido suas perversidades, eu respondo que, de fato, o faria por sua absoluta onipotência, mas que não lhe é apropriado fazer essa correção nas criaturas desse modo. Deus, portanto, quer suas condenações
pois não está disposto a ver sua própria justiça perecer. Não há aqui nenhuma vontade irresistível operacional e, de fato, nenhuma vontade que se sobrepõe ao domínio do relacionamento com seres concretos. Armínio nega que Deus possa ter qualquer domínio sobre criaturas indefinidamente previstas, ou seja, criaturas possíveis que não sejam entidades. A vontade antecedente, comenta Armínio, deveria ser chamada veleitas e não voluntas. Vele est in se volitionem habere, escreve Altensteig. Desejar é ter vontade, isto é, o exercício da vontade em si mesmo. Se voluntas é a faculdade que exerce a vontade, veleitas é o estado imperfeito, incipiente, por causa da natureza incompleta da vontade, oferecendo impossibilidade, ou, talvez, a falta de uma possibilidade realizável. Assim, Tomás de Aquino contrasta a voluntas absoluta et completa seu perfecta, que atinge seus objetivos, e a voluntas incompleta, ou veleitas, que deseja coisas impossíveis ou possíveis, mas não existentes. Ao identificar a vontade antecedente de Deus como veleitas, Armínio, portanto, remove-a da consideração como uma vontade absoluta ou efetiva. Gomaro, que, a exemplo de Perkins, adotara uma vontade antecedente absoluta, inalterável e onipotente, claramente teria fundamentos para se preocupar com respeito à definição de Armínio e, especificamente, sobre o modo com o qual, em concordância com as outras distinções de Armínio, isso tendia a amenizar o imediatismo e a necessidade do envolvimento divino na vida e atividade de todas as criaturas. Como Wendelin comentaria posteriormente, considerado estritamente, veleitas não se aplica a Deus, em vista de que ela denota imperfeição, ou seja, uma incapacidade ou ineficácia na vontade. Portanto, grande parte do debate entre Armínio e os reformados diz respeito à natureza do conhecimento divino de criaturas possíveis e à natureza da vontade divina dirigida para essas conhecidas ou previstas possibilidades. Ou, para estabelecer o problema um tanto diferentemente, a discussão é sobre a implicação da precedência da vontade antecedente divina sobre a existência e os atos das criaturas. A precedência divina é tal que implica um conhecimento divino indefinido ou faz Deus sempre desejar em relação a objetos definidos, seja para criá-los ou para atuar neles ou sobre eles. O reformado objeta, para com a utilização de Armínio do conceito de vontade antecedente em relação ao decreto divino, de modo a formular uma hipótese de uma vontade divina geral, indefinida, pela qual Deus ordena meios de salvação sem referência ao bom ou mau uso de seu poder de escolha ou à obra da graça sobre a vontade humana. Em outras palavras, os reformados rejeitam que Deus possa querer a salvação, especificamente os meios de salvação, à parte de um conhecimento completo, definido, dos resultados de sua vontade. Posteriormente, teólogos dogmáticos reformados, como Boëthius, Heidegger e Maastricht, concedem a definição inicial de uma disposição antecedente geral das condições de salvação, mas defendem,
baseados na eternidade e simplicidade divinas, de que há apenas uma vontade de Deus de desejar todas as coisas. Postular um desejo indefinido e não executável em Deus, declaram eles, é um erro.